O ar quente de Sevilha, carregado com o perfume adocicado das flores de laranjeira, parecia pesar sobre os ombros de Sofia Alcalá de la Vega como um manto de veludo caro e sufocante. Estava no pátio da mansão familiar, um labirinto de azulejos mouriscos e fontes sussurrantes nos arredores da cidade, supervisionando os últimos preparativos para a sua festa de noivado. Tudo era impecável, desde os arranjos de rosas brancas até ao brilho discreto da prataria antiga. Impecável como a sua vida. Impecável como a fachada que ela mantinha com um esforço que lhe corroía a alma. Javier Montero, o noivo escolhido por sua família, um homem de negócios de outra linhagem tradicional andaluza, chegaria em breve. Um bom partido. Um futuro seguro. Uma mentira bem construída sobre as ruínas de um passado que ela tentava desesperadamente enterrar. Mas como enterrar algo que ainda respirava dentro dela, uma dor aguda e constante que nenhuma seda ou pérola conseguia disfarçar? 10 anos. Uma década desde aquela noite escura. O cheiro de terra molhada e medo. O choro fraco que foi silenciado depressa demais. O dinheiro trocado como se pudesse comprar o esquecimento. O filho que lhe fora arrancado pelos próprios pais, Dom Álvaro e Dona Isabel, em nome da honra do apelido Alcalá, para abafar o escândalo de uma jovem de 18 anos, herdeira das prestigiadas vinícolas, grávida de um trabalhador temporário. Um rapaz marroquino, cujos olhos escuros e intensos ela ainda via nos seus pesadelos. Karim. Pagaram-lhe para desaparecer. E ele desapareceu, até agora. Um arrepio perreu a espinha de Sofia, apesar do calor. Ali estava ele. Do outro lado do pátio, perto da entrada de serviço, vestido com um uniforme simples de motorista, contratado para o evento. Os mesmos olhos escuros, agora mais duros, fixos nela. Um reconhecimento frio, desprovido de qualquer emoção aparente, exceto, talvez, uma sombra de triunfo. Ele fez um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, e um sorriso mínimo curvou-lhe os lábios antes de se virar. Faz muito tempo, Sr. Alcalá. A voz dele, baixa, mas clara, pareceu ecoar no silêncio momentâneo do pátio, uma adaga de gelo no coração de Sofia. O ar ficou subitamente rarefeito. O perfume das laranjeiras tornou-se enjoativo. A fachada impecável começou a rachar. Ele sabia. Ele lembrava-se. E ele estava de volta. Os dias que se seguiram à festa de noivado transformaram-se num purgatório pessoal para Sofia. A presença de Karim pairava sobre ela como uma nuvem de tempestade invisível, pronta a desabar a qualquer momento. Ele não a procurava abertamente, não fazia exigências diretas. A sua tática era mais subtil, mais cruel. Era uma aparição fugaz no centro histórico, enquanto ela almoçava com Javier, um olhar prolongado do outro lado da rua, um carro que parecia segui-la por alguns quarteirões antes de desaparecer. Pequenos toques de terror psicológico que a deixavam em constante estado de alerta, a pele a formigar de ansiedade. Certa tarde, ao voltar para o seu carro estacionado numa rua tranquila perto do escritório da empresa familiar, encontrou uma única flor de buganvília seca, de um tom púrpura intenso, pousada no para-brisas. Uma flor que costumava adornar o muro decrépito perto do barracão onde ele dormia, 10 anos atrás, nas terras da vinícola. Onde se encontravam às escondidas, sob o olhar cúmplice das estrelas e a desaprovação silenciosa da lua. O estômago de Sofia revirou-se. Não era coincidência, era uma mensagem. Ele estava a brincar com ela, a puxar os fios da sua culpa e do seu medo. A sua compostura começou a falhar. Tornou-se distraída no trabalho, cometendo erros que atraíram a atenção severa do pai. Dom Álvaro, um homem cuja rigidez parecia ter sido cinzelada em granito, não tolerava imperfeições. Um Alcalá não demonstra fraqueza, Sofia. Nunca, repreendeu a ele, a voz fria como o mármore do seu escritório, especialmente agora, com o casamento tão próximo. Temos uma imagem a manter. A imagem. Sempre a imagem. Javier também notou a diferença. Estás bem, meu amor? Perguntou ele uma noite, a preocupação genuína nos seus olhos azuis e convencionais. Pareces distante. Sofia forçou um sorriso. Apenas o estresse dos preparativos, querido. É muita coisa. Mentiras sobre mentiras. Desesperada procurou Carmen, a sua antiga ama, agora uma governanta idosa e discreta na mansão. Carmen era a única que sabia da gravidez, embora não de todos os detalhes sórdidos da partida forçada de Karim. Encontrou-a na copa, polindo a prataria com mãos nodosas. Ele voltou, Carmen, sussurrou Sofia, a voz embargada. Ele está aqui em Sevilha. Os olhos de Carmen arregalaram-se por um instante. Depois a máscara de lealdade e medo voltou ao lugar. Minha menina, tens de ter cuidado, murmurou ela, olhando nervosamente por cima do ombro.
Essa gente nunca se sabe. Mas não fales disto a ninguém. Pelo amor de Deus, não fales aos teus pais. Nenhum consolo real, apenas mais medo. Sofia sentia-se encurralada, as paredes douradas da sua vida a fecharem-se sobre ela. Decidiu confrontá-lo. Usando um pretexto qualquer, dispensou o seu motorista habitual e apanhou um táxi para um bairro mais modesto, perto do rio Guadalquivir, onde descobrira que Karim agora vivia, através de uma discreta e cara investigação privada que a deixou ainda mais nauseada consigo mesma. Encontrou-o sentado num banco de praça poeirento, observando as crianças a brincar sob o sol impiedoso da tarde andaluza. Ele não pareceu surpreendido ao vê-la aproximar-se, os seus saltos caros a soarem deslocados no pavimento irregular. O contraste entre eles era gritante. Ela na sua elegância estudada, ele na sua simplicidade rude, mas com uma dignidade desafiadora. O que queres de mim, Karim? A voz de Sofia saiu mais trêmula do que pretendia. Ele levantou o olhar lentamente, os olhos escuros a perscrutarem-na sem pressa. Querer? Repetiu ele, um leve traço de sotaque ainda perceptível. Talvez apenas o que me foi tirado, Sofia, o que nos foi tirado. Dinheiro, ofereceu ela, a palavra a saber as cinzas na boca. Posso dar-te dinheiro, muito dinheiro, o suficiente para voltares para Marrocos, para recomeçares. Um sorriso amargo tocou os lábios dele. Dinheiro. É sempre a vossa solução, não é? A solução dos Alcalá. Achas que o dinheiro apaga 10 anos? Achas que compra o nome de um filho? O sangue de Sofia gelou. Como sabes o nome? Adriane, disse ele, saboreando a palavra. Um nome forte. Pesquisei. Não foi difícil encontrar registros de adoções anónimas naquela altura, naquela região. Um menino recém-nascido entregue por uma família de bem que não podia arcar com a vergonha. O pânico subiu pela garganta de Sofia, ameaçando sufocá-la. Ele sabia o nome. Talvez soubesse onde Adriane estava. O que vais fazer? Conseguiu ela perguntar, a voz um fio. Karim encolheu os ombros, um gesto enganadoramente casual. Ainda não decidi. Talvez nada. Talvez precise de um reconhecimento, uma verdade, ou talvez apenas que sintas um pouco do que eu senti, ser apagado, ser descartado. Ele levantou-se, ficando perigosamente perto dela. O cheiro dele era de tabaco e trabalho, tão diferente do perfume caro de Javier. A tua festa de noivado, continuou ele, a voz baixa e sibilante. Um evento magnífico, ouvi dizer. Toda a alta sociedade de Sevilha estará presente. Um bom momento para celebrações, não achas? E para verdades inconvenientes. A ameaça estava ali, clara como água. Ele ia usar a festa. Ia destruir tudo. Sofia recuou, as pernas a tremer. Virou-se e quase correu de volta para o táxi que a esperava, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Não havia escapatória. Ele tinha-a encurralado e o tempo estava a esgotar-se. A imagem perfeita estava prestes a estilhaçar-se. A noite da festa de noivado chegou como uma sentença anunciada. A mansão Alcalá brilhava sob um céu estrelado, as luzes dos candelabros derramando um brilho dourado sobre os convidados elegantes que circulavam pelos salões e jardins, as suas conversas um murmúrio polido sobre negócios, viagens e casamentos arranjados. Sofia movia-se entre eles como um fantasma no seu próprio noivado, o sorriso congelado no rosto, o vestido de seda a parecer uma armadura frágil. Javier estava ao seu lado, orgulhoso e alheio, aceitando os parabéns com um ar de satisfação tranquila. Os seus pais observavam tudo com aprovação calculada, a honra da família assegurada por mais uma geração. Mas os olhos de Sofia perscrutavam as sombras, procurando a figura que assombrava os seus pensamentos. E ele estava lá. Não como convidado, claro, mas parte da equipa de catering contratada para o evento, movendo-se discretamente entre as mesas, servindo bebidas, os seus olhos encontrando os dela ocasionalmente com uma intensidade que lhe cortava a respiração. Ele estava a cumprir a sua ameaça de estar presente, de ser uma sombra no seu momento de triunfo fabricado. A tensão tornou-se quase insuportável. Cada brinde, cada risada, cada toque superficial de Javier parecia uma afronta. A música clássica que flutuava no ar soava-lhe como uma marcha fúnebre. À meio da noite, enquanto os convidados se reuniam no salão principal para os discursos formais, Sofia sentiu um toque leve no braço. Era Karim. Preciso de falar contigo, murmurou ele, a voz urgente. Agora, na biblioteca. O coração dela deu um salto doloroso. Sabia que era o momento. Com uma desculpa apressada a Javier, seguiu pelas portas pesadas de madeira escura até ao silêncio austero da biblioteca, o cheiro de couro velho e livros a envolvê-los. Karim virou-se para ela, a calma superficial desaparecendo, substituída por uma raiva fria e controlada.
Não posso mais continuar com isto, Sofia, esta farsa. O que queres dizer? A voz dela era pouco mais que um sopro. Quero que digas a verdade. Aqui. Agora. A todos eles. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade febril. Quero que contes sobre nós, sobre Adrian. Quero que admitas o que a tua família fez, que me reconheças, ou então... Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar no ar. Eu mesmo farei. Bem ali, no meio do discurso do teu pai sobre a honra dos Alcalá. Sofia olhou para aquele rosto marcado pela amargura e pelo ressentimento. Viu o rapaz que amara e o homem que ele se tornara, moldado pela injustiça e pela dor. Sentiu o peso esmagador de 10 anos de mentiras, de culpa, de medo. E de repente algo dentro dela estalou. Não era coragem, talvez fosse apenas exaustão. A exaustão de viver escondida, de ter medo, de representar um papel que não era seu. Ela ergueu a cabeça, os olhos verdes encontrando os dele, não com desafio, mas com uma estranha e súbita clareza. Não, disse ela, a voz surpreendentemente firme. Não serás tu a contar. Serei eu. Karim franziu o sobrolho, apanhado de surpresa pela sua resposta. Sofia passou por ele, abrindo as portas da biblioteca e caminhando de volta para o salão principal, onde Dom Álvaro já estava ao microfone, começando o seu discurso pomposo sobre tradição e legado. Ela caminhou diretamente para o pequeno palco improvisado, ignorando os olhares confusos e os murmúrios que começavam a surgir. Subiu os degraus, o coração a bater como um tambor contra as costelas, mas os pés firmes. Pegou no outro microfone, a mão a tremer ligeiramente. O pai parou de falar, olhando-a com incredulidade e crescente irritação. Um silêncio expectante caiu sobre o salão. Peço desculpa por interromper, papá, começou Sofia, a voz a ecoar no silêncio tenso. Mas há algo que preciso de dizer, algo que devia ter sido dito há muito tempo. Olhou para a multidão de rostos, amigos da família, parceiros de negócios, a elite de Sevilha. Viu Javier, pálido e confuso. Viu a mãe, a mão no peito, os olhos arregalados de pavor. Viu Karim, parado perto da porta da biblioteca, observando-a com uma expressão indecifrável. Respirou fundo. Muitos de vós conhecem-me como Sofia Alcalá de la Vega, a herdeira, a futura esposa de Xavier Montero. Mas essa é apenas uma parte da história, uma parte cuidadosamente construída. A sua voz ganhou força. Há 10 anos, eu era uma rapariga de 18 anos que cometeu o erro, ou talvez a sorte, de se apaixonar. Não por alguém que a minha família aprovaria, claro. Mas por um rapaz chamado Karim Benalal. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Ela apontou discretamente na direção de Karim. Sim, aquele homem ali, um trabalhador das nossas terras. Continuou, a voz agora clara e ressonante, expondo tudo. Fiquei grávida, e para evitar o escândalo, para proteger o precioso nome Alcalá, os meus pais. Ela olhou diretamente para Dom Álvaro e Dona Isabel, cujos rostos estavam lívidos. Forçaram-me a entregar o meu filho para adoção secreta logo após o nascimento. Um menino chamado Adrian, e pagaram a Karim para desaparecer das nossas vidas. A confissão caiu como uma bomba no salão opulento. O silêncio era agora absoluto, pesado, esmagador. Durante 10 anos vivi com este segredo, com esta culpa. Karim voltou, não por dinheiro, mas talvez por uma justiça distorcida, para me atormentar com a verdade que a minha própria família me obrigou a esconder. Olhou para Javier, a dor no seu rosto espelhada nos olhos dele. Javier, lamento que tenhas de descobrir isto assim. A nossa vida juntos seria construída sobre uma mentira. Finalmente olhou para os pais. E a vós, papá, mamã, vocês queriam um segredo. Aqui está ele. Mas a honra que tanto prezam foi construída sobre a crueldade e infelicidade da vossa própria filha. O caos irrompeu. Murmúrios chocados transformaram-se em vozes altas. Dom Álvaro, lívido de fúria e humilhação, tentou agarrar o microfone, mas Sofia afastou-se. Dona Isabel soluçava histericamente, amparada por uma amiga. Javier olhava para Sofia como se nunca a tivesse visto, a dor e a traição a estamparem-se no seu rosto antes de se virar e sair apressadamente do salão, seguido por seus pais igualmente chocados. Os convidados começaram a dispersar-se, alguns em silêncio constrangido, outros cochichando avidamente, ansiosos por espalhar o escândalo do ano. Em minutos, o grande salão, palco da celebração da honra e do futuro dos Alcalá, estava quase vazio, exceto por Sofia, de pé no palco improvisado, tremendo ligeiramente, mas estranhamente calma, e os seus pais, que a fuzilavam com olhares de pura raiva e repulsa. Karim observava da soleira da porta, o seu poder sobre ela evaporado no ar rarefeito do escândalo.
A sua expressão era uma mistura de surpresa, talvez um respeito relutante pela coragem desesperada dela. Quando os olhos dele se encontraram uma última vez, não havia mais ameaça. Apenas o vazio partilhado de um passado que os tinha marcado a ambos de formas diferentes. Ele acenou com a cabeça, um gesto final e ambíguo, e desapareceu na confusão. Sofia desceu do palco, os joelhos fracos. Passou pelos pais sem lhes dirigir uma palavra, ignorando as palavras sibilantes de desonra e deserdamento que Dom Álvaro lhe atirou. Caminhou para fora da mansão, para a noite quente de Sevilha, deixando para trás o brilho falso das luzes, o peso da tradição e a gaiola dourada onde vivera por tanto tempo. Não sabia para onde ia, nem o que faria. Tinha perdido tudo, o noivo, a família, o estatuto, a segurança financeira. Mas ao caminhar pela estrada poeirenta, sob o olhar indiferente das estrelas, sentiu algo que não sentia há uma década, uma ponta de liberdade. O segredo tinha sido exposto, a fachada destruída. E no meio das ruínas da sua vida antiga, talvez, apenas talvez, pudesse começar a construir algo real. Nas semanas que se seguiram, Sevilha fervilhou com o escândalo Alcalá. Sofia tornou-se uma pária na sociedade que antes a cortejava. As portas fecharam-se, os telefones deixaram de tocar. O seu pai cumpriu a ameaça e cortou-lhe formalmente o acesso aos fundos da família, deixando-a com pouco mais do que as joias que usava e o dinheiro que tinha na sua conta pessoal. Uma quantia considerável para a maioria, mas irrisória para os padrões Alcalá. Saiu da mansão e alugou um pequeno apartamento no bairro de Triana, do outro lado do rio Guadalquivir, um lugar vibrante e popular, a anos-luz do luxo austero onde crescera. Era estranho e assustador. O anonimato, a simplicidade forçada, a incerteza do futuro. Mas era também, de forma inesperada, libertador. Pela primeira vez na vida, as suas escolhas eram apenas suas, não ditadas pela honra do apelido ou pelas expectativas dos outros. Carmen, a velha ama, apareceu um dia à sua porta, trazendo uma mala com algumas roupas e objetos pessoais que conseguira retirar da mansão às escondidas. Os seus olhos estavam marejados. Nunca deviam ter feito aquilo consigo, menina Sofia, disse ela. Nunca. Foi um pequeno gesto de lealdade num mar de abandono, e Sofia agarrou-se a ele. De Karim não houve mais notícias. Ele desaparecera tão subitamente como reaparecera. Talvez tivesse voltado para Marrocos, talvez tivesse simplesmente seguido em frente, a sua vingança consumada, embora o resultado final, a libertação inesperada de Sofia, provavelmente não fosse o que ele planeara. Sofia não sabia se sentia alívio ou um estranho vazio pela sua ausência. Ele era parte da sua história, uma parte dolorosa, mas real. O nó central da sua vida agora era Adrián. O filho que nunca conhecera, cujo nome era como uma ferida aberta no seu coração. A investigação privada que fizera antes do escândalo dera-lhe uma pista tênue, um possível nome de família adotiva numa cidade costeira não muito longe de Cádiz. Mas procurar por ele agora parecia uma tarefa monumental, quase impossível, sem os recursos e a influência que perdera. E que direito tinha ela de invadir a vida dele? Uma vida que provavelmente era estável e feliz, apenas para satisfazer a sua própria necessidade de redenção. A culpa era um fardo pesado. Passava os dias a tentar encontrar um rumo. Começou a procurar trabalho, algo que nunca precisara de fazer. As suas qualificações eram impressionantes no papel, gestão de empresas, fluência em várias línguas, mas o apelido Alcalá, agora manchado, era tanto uma barreira como uma antiga vantagem. Enfrentou rejeições subtis, olhares curiosos, portas fechadas. Era outra face da moeda do privilégio. Um dia, enquanto tomava um café num pequeno bar em Triana, observando o fluxo de pessoas comuns a viverem as suas vidas, vidas talvez difíceis, mas autênticas, Sofia teve uma epifania. A justiça para ela não viria de confrontar os pais ou de fazer Karim pagar. A justiça não estava no passado. Estava na sua capacidade de sobreviver, de se redefinir, de construir uma vida com significado a partir dos destroços. Talvez a verdadeira justiça fosse encontrar força na sua vulnerabilidade, transformar a dor em propósito. Lembrou-se da paixão que sempre tivera pelas vinhas, não pelo negócio em si, mas pela terra, pelo processo de cultivar algo belo e duradouro a partir do solo. Era um conhecimento que estava no seu sangue, apesar de tudo. Decidiu que era por aí que ia começar. Não seria fácil. Teria de começar de baixo. Talvez trabalhar para outros, aprender os aspectos práticos que o seu estatuto anterior a poupara. Mas a ideia acendeu uma faísca dentro dela, a primeira verdadeira centelha de esperança em muito tempo.
Quanto a Adriane, a decisão ainda pairava. Talvez um dia, quando estivesse mais forte, mais segura de si mesma e do que poderia oferecer, tentasse encontrá-lo. Não para reclamar um lugar na vida dele, mas talvez apenas para lhe dizer que ele não fora um erro, que fora amado, mesmo à distância, mesmo no meio do silêncio forçado. Mas esse dia ainda não chegara. Por agora, o foco tinha de ser ela mesma, a sua própria cura, a sua própria reconstrução. Saiu do café o sol de Sevilha a aquecer-lhe o rosto. Já não era o mesmo sol opressor da mansão Alcalá. Era apenas sol, quente e real. Respirou fundo o ar da cidade, já não apenas com o perfume das flores de laranjeira, mas também com o cheiro do rio, do peixe frito, da vida a acontecer. Pela primeira vez não sentiu o peso do passado, mas a leveza incerta do futuro. Um futuro que seria dela, para o bem ou para o mal. A verdadeira jornada de Sofia Alcalá de la Vega estava apenas a começar. Sofia descobriu que o mundo fora da bolha Alcalá era indiferente ao seu antigo apelido, mas não necessariamente hostil. Conseguiu um emprego modesto numa pequena adega boutique perto de Jerez de la Frontera, uma cidade conhecida pelo seu xerez. Não era gestão, era trabalho braçal e administrativo. Aprender o negócio a partir da base, longe dos escritórios luxuosos e das decisões estratégicas a que estava habituada. Vivia num apartamento alugado simples, cozinhava as próprias refeições e aprendia a gerir um orçamento limitado. Houve dias de desespero, de solidão, em que a tentação de contactar a mãe, que talvez no fundo sentisse alguma culpa, era forte. Mas resistiu. Sabia que qualquer contacto seria um passo atrás, uma forma de voltar à dependência emocional e financeira que quase a destruíra. A sua força vinha agora de dentro, não de fora. Lentamente começou a fazer novas conexões. Colegas de trabalho que a julgavam pelo seu esforço, não pelo seu passado. Vizinhos que a cumprimentavam com um simples buenos dias, sem segundas intenções. Aprendeu a apreciar as pequenas coisas, o sabor do vinho novo diretamente da pipa, o pôr do sol sobre as vinhas, uma conversa despretensiosa numa esplanada. A dor pela perda de Adriane continuava presente, uma melancolia subjacente, mas já não era paralisante. Tornara-se parte dela, como uma cicatriz antiga que lembrava uma batalha travada e sobrevivida. A ideia de procurá-lo permanecia, mas agora com uma perspectiva diferente. Seria uma decisão tomada a partir de um lugar de força e estabilidade, não de desespero ou necessidade de validação. Um dia recebeu uma carta inesperada. Não tinha remetente, apenas um carimbo postal de Algeciras, uma cidade portuária na costa. Dentro, um único recorte de jornal antigo, amarelado pelo tempo. Era uma pequena notícia local sobre um casal que adotara um bebê recém-nascido, 10 anos atrás. O nome do casal estava visível. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o recorte. Sofia sentiu o coração acelerar. Seria Karim? Seria uma última mensagem, uma pista deixada para trás? Ou seria outra pessoa, talvez Carmen, tentando ajudá-la discretamente? Não importava. A informação estava ali. O nome da família adotiva de Adriane. Olhou para o recorte durante muito tempo, as mãos a tremer ligeiramente. A porta para o passado estava ali, entreaberta. Podia escolher abri-la completamente ou deixá-la como estava. A decisão era sua, finalmente sua. Sofia dobrou o recorte de jornal com cuidado e guardou-o numa pequena caixa de madeira, onde também guardava a flor de buganvília seca, o único vestígio físico da passagem de Karim pela sua vida recente. Não tomaria uma decisão precipitada. A informação podia esperar. O mais importante, percebeu ela, era que agora tinha a opção. O poder de escolher se e quando iria confrontar essa parte do seu passado já não estava nas mãos dos pais ou de Karim. Estava nas suas. Continuou o seu trabalho na adega, dedicando-se a aprender cada detalhe do processo de vinificação. A sua inteligência e a sua ética de trabalho, qualidades que sempre possuíra, mas que tinham sido obscurecidas pelo seu estatuto, começaram a ser notadas. O dono da adega, um homem mais velho e experiente, começou a confiar-lhe mais responsabilidades. Começou a sentir um orgulho genuíno no seu trabalho, uma satisfação que o dinheiro e o nome Alcalá nunca lhe tinham proporcionado. A vida era mais simples, sim, mas era sua. Os fantasmas do passado ainda a visitavam por vezes, em sonhos ou em momentos de quietude, mas já não a dominavam. A memória de Karim era complexa. Raiva, dor, uma estranha compreensão pela sua amargura, mas também a consciência de que a sua manipulação fora cruel.
A memória dos pais era uma ferida mais profunda, uma mistura de ressentimento pela traição e uma tristeza persistente pela perda do amor familiar, por mais imperfeito que fosse. E Adriane? Adriane era uma presença constante, uma interrogação silenciosa no fundo da sua mente. Um dia, talvez. Um dia, quando estivesse pronta. Olhando pela janela do seu pequeno apartamento em Jerez, vendo as vinhas a estenderem sob o céu azul da Andaluzia, Sofia sentiu uma paz que não era complacência, mas aceitação. Tinha enfrentado a verdade, pagar o preço